Irmãos, esse texto do apóstolo Paulo, como escrito aqui, ele dá obviamente sequência ao que ele vem tratando nos capítulos anteriores, só que com um detalhe importante, não é? O verso 1 do capítulo 3, Paulo inicia dizendo: por esta causa eu. Então, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Então, esta causa, aquilo que ele está se referindo, o que ele falou anteriormente e o que ele vai falar a partir daqui também. Aquilo que o Senhor fez, lembre-se que no capítulo 2, o apóstolo Paulo descreve que nós estávamos alienados de Deus e em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. E no capítulo 2, de 11 a 20, até o final do capítulo, ele mostra que os judeus e os gentios estavam também alienados e em Cristo Jesus eles foram aproximados e ele fez de ambos um só homem. Agora, ele passa a explicar como se deu a manifestação dessa verdade. Ele passa a mostrar como que essa verdade se tornou conhecida. E a glória do que Paulo passa a descrever aqui é fascinante, por algumas razões importantes, irmãos. Primeiro, ele lida com os seus sofrimentos, não de maneira, apesar de usar muito o eu, ele coloca para quê e a quem tudo isso diz respeito. Veja que ele começa o texto no verso 2 dizendo: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. A mim confiada para vós outros. E no final do capítulo da sessão, o último verso do capítulo 3, ou melhor, o verso 13 do capítulo 3, ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. As minhas tribulações por vós. Lembre-se, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não lida com o seu sofrimento como sendo algo simplesmente pessoal, mas para um propósito determinado. Paulo e a igreja de Éfeso, irmãos, estão familiarizados com as tribulações e o sofrimento que eles sofrem por causa da perseguição do Evangelho. Paulo tem consciência, e veja que o verso 1 do capítulo 3 o descreve assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Os versos anteriores são conectados por essa expressão, por esta causa. Só que, de repente, Paulo, ele dá uma parada e entra para falar dele mesmo. Alguns estudiosos acreditam que a razão disso, irmãos, é a glória da manifestação da igreja que vai ser exposta aqui. Entretanto, o que ele para no verso 1 do capítulo 3 é retomado no verso 14, quando ele diz: por esta causa me ponho de joelhos. Ou no capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. De novo, ele retoma as mesmas informações colocadas no verso 1, no verso 14 e no capítulo 4, verso 1. Na mesma sessão, é nisso que ele se embasa, é nisso que ele está fundamentado aqui no texto, irmãos. Lembre-se, o apóstolo Paulo tem um cuidado muito claro aqui, e o cuidado do apóstolo Paulo é em revelar aos gentios, isto é, à igreja de Éfeso, a realidade de como eles se tornaram igreja do Senhor Jesus Cristo, como eles se tornaram igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não foi fruto do acaso, isso não foi um plano B, isto é, Deus planejou salvar os judeus e os gentios entraram num plano, porque assim que os judeus não creram no Senhor Jesus Cristo, então a história teve de ser suspensa, entrou a igreja
e a igreja agora vai correr até o dia que ela for arrebatada secretamente, como creem os dispensacionalistas mais clássicos, e ela será arrebatada, e então retornará à história dos judeus, que foi suspensa porque não creram no Evangelho. Paulo aqui vai mostrar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a salvação dos gentios, é algo planejado desde toda a eternidade. Isso não é algo que foi algo que é fruto do acaso. Não é fruto do acaso. Então só que para falar de algo tão glorioso, ele começa a falar de si mesmo. Só que colocando a sua experiência na perspectiva do próprio Evangelho. Tendo pregado a doutrina do Evangelho, tendo declarado, irmãos, que o grande privilégio do Evangelho não pertence apenas aos judeus, mas também aos gentios, aos que não foram circuncidados. Tendo declarado tudo isso, ele agora passa a expressar: eu, prisioneiro de Jesus Cristo, eu tenho sofrido e por sua causa eu tenho passado por isso. Mais uma vez, o verso 13 não nos deixa fugir desse princípio. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Eu não sofro senão por vós, por vossa causa. Como servo fiel, o cuidado que ele tem com a igreja, eu sofro por Cristo e eu sofro pela igreja. Paulo vai dizer aos Filipenses que não nos foi dada apenas a graça de crermos no Senhor, mas a graça também de padecermos por causa do Evangelho. Então Paulo tem a consciência do seu sofrimento, não era um sofrimento por outra razão, senão por causa do Evangelho e por causa da igreja, que ele passa agora a desvelar. Mas deixa eu fazer uma rápida aplicação aqui, antes de seguirmos, irmãos. Você, como servo de Cristo, preste atenção nisso. Se nós chegamos a ser prisioneiros, nós não somos meros prisioneiros, nós somos prisioneiros de Cristo. Se nós somos levados ao sofrimento por causa de Cristo, nosso sofrimento não é isolado, nós sofremos com ou em Cristo, é o que Paulo vai dizer. Nos foi dada a graça de padecermos por causa do Evangelho. Paulo pensa literalmente, irmãos, ele não pensa o pior, ele diz o seguinte: o pior que o mundo pode me dar, o pior tratamento que eu possa receber nesse mundo, está anexado, conectado a Cristo. E Cristo, e é para Cristo, e é por causa de Cristo, e por amor à igreja, que eu estou aprisionado. Não há um fim em mim mesmo, é por causa da igreja, é por causa de Cristo que eu passo por isso. Os judeus, irmãos, como ele coloca, é por vós, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Verso 1, por amor de vós, gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios, isso é claro. Ele pregou o evangelho a eles. Esse ministro do evangelho, o ministro de Cristo, irmãos, eles são ministros que dispensam as verdades sagradas, eternas de Deus. Não importa se elas não são prazerosas para alguns, mas ela é para o bem da igreja. E é por isso que a verdade e o sofrimento, ele não tem que visar simplesmente agradar o mundo, mas salvar a igreja. É por amor de vós que eu sou prisioneiro, é por vossa causa que eu sofro. Então Paulo nos mostra, irmãos, numa sociedade como a nossa, que tem a tendência de
suavizar a mensagem, para receber as benesses do mundo. Paulo diz que ele passa pela prisão por causa da igreja. O testemunho que salva a igreja, o testemunho que leva a igreja ao conhecimento, não é aquele que se submete aos valores de uma sociedade corrupta, mas aqueles que estão prontos a serem lançados na fornalha de fogo, como os amigos de Daniel. Por essa causa, porque vocês não são mais, irmãos, estranhos, vocês não são mais estrangeiros, mas porque vocês estão unidos a Cristo, e vocês foram admitidos à comunhão da igreja. Eu, Paulo, como prisioneiro de Jesus Cristo, eu oro dessa forma, para que vocês possam ter consciência dos privilégios que vocês têm em Cristo Jesus. É por isso, irmãos, o verso 14, veja, ele vai dar continuidade dizendo: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que digressão interessante, né? O verso 1 pula para o verso 14. Ele para aqui e adentra agora o verso 2 até o 13, e ele só vai retomar esse ponto no versículo 14. Aqueles que receberam graça e favor de Deus precisam de oração, para que eles possam avançar, irmãos, para que eles possam continuar crescendo. Vendo Paulo, como ele se dirige no texto, como um prisioneiro, Paulo ora a Deus pelos da igreja de Éfeso. Paulo, aprisionado, ora a Deus pelos irmãos de Éfeso. Aprenda isso, irmãos, e todos nós devemos ter consciência disso. Nenhum sofrimento nosso deveria nos fazer viver tão fechados em nós mesmos, a ponto de negligenciar o cuidado da igreja do Senhor. Não há motivo, nem na minha mais profunda dor, não orar por aqueles que estão sofrendo ao meu lado. É por isso que ele vai dizer: irmãos, vocês estão vendo o meu sofrimento, eu estou orando a Deus por vocês, e eu desejo que vocês não desfaleçam por causa das minhas tribulações por vós. Sabe por quê? Pois nisso está a vossa glória. Enquanto ele estava aprisionado, ele sofreu muito, irmãos. Ele passou por muitas tribulações, mas ele não queria que a igreja fosse desencorajada, fosse desanimada. Perceba o que Deus fez, o que Deus tem feito por nós. Talvez o momento mais difícil, um líder, um pai, na hora da morte. Você pode ensinar tantas coisas aos seus filhos, mas talvez o que você mais precisa ensiná-los é morrer. É morrer. A segurança da sua alma, a convicção do seu coração, a esperança que você tem em Cristo, a razão pelo qual você está passando por isso. Certamente eles estavam desencorajados, certamente eles estavam a ponto de desmaiar, mas Paulo disse: o meu sofrimento é a glória de vocês. A minha dor, o meu aprisionamento é a sua glória.
alegrem-se, regozijem-se. Perceba o que Paulo está dizendo a essa igreja, irmãos. Preste atenção em alguns detalhes que eu quero destacar. Não apenas os ministros fiéis de Cristo, mas o seu povo também. Vocês têm motivos para se alegrar, estarem alegres e se gloriarem. Não olhe para o seu sofrimento como sendo algo de você mesmo, para você mesmo, simplesmente, mas pense no bem que Deus está fazendo à sua alma e aos outros que estão ao seu lado. A oportunidade que você tem de falar do Evangelho aos que estão ao seu lado. Sempre é importante pensar nisso, até porque, irmãos, como é lindo, como é bonito ouvir de um membro da igreja, como isso aquece o coração. No meio da sua maior dor, ele diz: me foi dada a oportunidade de testemunhar de Cristo para as pessoas. Eu, prisioneiro de Cristo. Agora Paulo diz para eles: o Senhor me determinou, me apontou como apóstolo. Ele me qualificou para isso. O que foi que ele fez a mim? Ele me deu uma revelação especial. Veja o verso 2, ele diz assim: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Perceba, de novo, irmãos, o vós, para vós, esse é o ponto de Paulo. Verso 1, repita, veja comigo, desculpa. Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Verso 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Por vossa causa. Eles poderiam não ter ouvido falar sobre isso. Então ele não quer falar aqui, irmãos, duas vezes, ele quer falar uma única vez. Paulo aqui não está em dúvida. O que ele está dizendo é literalmente grego, isso que ele está dizendo: tende visto que vocês ouviram. Ouviram o quê? O dom da divina graça, que foi pregada a quem, irmãos? A homens pecadores. A graça do Deus que é poderoso, que transformou o homem, que nos concedeu vida. E tudo isso que eu recebi é fruto da rica graça de Deus. E é também o grande instrumento nas mãos do Espírito pelo qual Deus opera em nós. Quando Paulo diz assim, é da dispensação da graça, irmãos, o que ele está querendo dizer é que ele estava autorizado e comissionado pelo próprio Deus para dispensar a doutrina do Evangelho, que foi dada a ele principalmente para servir aos gentios. Foi dada a Paulo principalmente. Veja que coisa impressionante. Não é à toa, irmãos, que a conversão de Paulo, no livro de Atos, ela é narrada 3 vezes. Não que Paulo seja o maior nome da história, mas lembre-se, ele é o apóstolo aos gentios, e a conversão dele, em nenhum outro caso você encontra isso. É narrado 3 vezes a conversão dele, em Atos. E Paulo diz, ora, a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, para vós outros. E como foi que essa revelação chegou a ele? Veja o verso 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério,
conforme escrevi há pouco, resumidamente. Paulo, no capítulo 1, verso 9, vai falar um pouco sobre esse mistério, mas agora ele vai descortinar mais esse tema. Foi dado a mim o conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Paulo é descrito aqui, irmãos, você vai ver que no verso 7 ele vai dizer que ele foi feito ministro, veja o verso 7, da qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Lembre-se, ele não se fez ministro, ele não tomou sobre si mesmo essa honra, ele foi feito, isso é o dom da graça de Deus dado a ele. Deus o capacitou para essa obra, ele se tornou adequado, Deus assistiu às suas necessidades, lhe deu os dons e graças, tanto, irmãos, ordinárias como extraordinárias, pelo poder extraordinário de Deus. Paulo foi chamado para pregar esse evangelho. Preste atenção, irmãos, que o apóstolo Paulo, com esse princípio aqui, falando tanto de si mesmo, mas sempre voltado para o fim, o qual Deus fez isso nele, para a salvação dos gentios, para os gentios, para vós, por vós. Quando Deus chama esses homens, irmãos, Ele vai prepará-los para essa obra. E Ele faz isso com um poder extraordinário. E essa obra do poder divino nos concede e concede àqueles a quem Deus chama graça para servir ao Senhor. Assim como Deus o apontou para esse ofício, Ele vai qualificá-lo para isso. Como? Por meio de uma revelação especial, que Ele faz menção no texto. O mistério que foi revelado. Que mistério é esse, irmãos? O que foi revelado a Ele acerca da salvação? Verso 6, preste atenção. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O verso anterior diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo não está falando aqui, veja, irmãos, ao mistério da revelação do Evangelho, que foi anunciada, que estava escondida no Antigo Testamento, entende? Foi proclamada no Antigo Testamento, mas estava em forma de sombras, e foi depois desvelado no Novo Testamento. Paulo, ele não está falando apenas da obra da salvação em Cristo Jesus, ele está falando do resultado dessa obra, que é a salvação da igreja. O que é a igreja? A junção de judeus e gentios. Essa revelação foi dada aos profetas e apóstolos, e ele diz esse termo, agora. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, que essa verdade estava lá no Antigo Testamento. Como? Quando Deus chamou Abraão, disse o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas essa verdade só se tornou conhecida com clareza pelos apóstolos, particularmente pelos profetas e apóstolos, e mais especialmente pelo apóstolo Paulo. Essa revelação foi dada agora a conhecer. O evangelho foi pregado a eles. E o que é que diz, irmãos? O que é que essa revelação fala? Que glória, que verdade gloriosa é essa que está sendo revelado pelos profetas e apóstolos? Verso 6. A saber que os gentios não são o quê? Co-herdeiros. E aqui Paulo vai usar 3 palavras linkadas por uma partícula grega que é sin, que é conjuntamente, junto. Então, tudo que era linkado apenas aos judeus, agora ele acrescenta essa partícula junto com.
que é para mostrar que não pertence apenas aos judeus, mas aos gentios. Veja o verso, agora volte comigo para o verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A revelação, os gentios agora são herdeiros, são co-herdeiros. A herança que foi dada aos judeus agora pertence aos gentios. Segundo, eles são membros do mesmo corpo, eles estão juntos no mesmo corpo. Não existem dois corpos, não existe igreja e Israel, ou Israel e igreja, existe um só corpo, uma só igreja. Não há distinção, não há o Antigo Testamento para os judeus e o Novo Testamento para a igreja. Há um só povo. É isso que Paulo está dizendo, mas não para aí, ele acrescenta outro detalhe. E coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Coparticipantes. As mesmas promessas. Só para você entender, irmãos, que as promessas aqui que foram feitas a Abraão pertencem agora aos gentios, por causa de Cristo. Paulo vai dizer isso, não desmarque sua Bíblia aqui em Efésios, por favor, vire comigo, vamos ali para Gálatas, no capítulo 3, volte um livro apenas, o livro anterior, Gálatas 3, veja só, o verso 10 diz o seguinte, 3:10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aqui, todo mundo, seja judeus ou gentios, eles estão debaixo de maldição. Agora, acompanhem comigo. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como, irmãos? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aí agora o verso 14. Para que isso aconteceu? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Isso, Cristo se fez maldição em nosso lugar, para que as promessas feitas a Abraão chegassem aos gentios. É dessa forma, que é por causa da pregação do Evangelho. Paulo está dizendo, a mim me foi dado essa revelação. Você sabe o que Paulo foi... Você sabe por que Estevão foi morto? Ele disse, porque eu estava pregando sobre o templo e sobre Moisés. Diziam que ele falava mal da lei e falava mal do templo. Depois, Paulo foi acusado em Atos pelos judeus de pregar a mesma coisa que Estevão. E você sabe o que é que Paulo estava pregando? É o que ele escreveu aqui em Efésios, dizendo que não existe mais dois povos, existe um só. Então isso era blasfêmia para os judeus. Ele dizia que as promessas feitas aos judeus agora pertencem à igreja, por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. O mistério foi conhecido, irmãos. Foi tornado claro. É chamado mistério de Cristo, porque foi revelado por Cristo, sem mudar. O mesmo livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 12, diz assim, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum,
mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu não aprendi de ninguém, foi revelado por Jesus Cristo. Como é interessante, irmãos, como Paulo, de maneira preciosa, ele descreve aquilo que o Senhor está fazendo pela igreja. O conhecimento do mistério de Cristo. Primeiro, como foi que o Senhor o qualificou para esse ministério de apóstolo aos gentios. E isso é algo evidente para eles, para que eles possam conhecer isso. Voltando ao texto de Efésios, no verso 5 do capítulo 3, ele diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Sabe o que está dizendo? Isso não foi plenamente descortinado antes de Cristo. Agora isso é plenamente conhecido. Isso foi ensinado pelo Espírito, mas agora é revelado por Ele à igreja. Quem podia imaginar, irmãos, que aqueles que estavam nas trevas, tão longe, sem Deus, sem Cristo, longe das promessas, poderiam ver a maravilhosa luz e chegar tão perto dele. Que glória a esse evangelho. Por isso, não se desesperem. A pior pessoa, a pior nação, nada é tão difícil para a poderosa graça de Deus realizar. Ninguém é tão indigno que Deus não possa conferir graça e misericórdia. Há esperança para os que andam nas trevas. Como viviam essas nações, irmãos? Eram idólatras, viviam em pecados grosseiros, sacrificavam seus filhos, praticavam idolatrias, viviam nas trevas, e agora foram iluminados pelo glorioso Evangelho de Cristo, e agora eles são participantes da promessa de Deus. Que glória e que poder tem esse evangelho. A ponto dele dizer assim, esse evangelho, dos versos 8 até o verso 10, ele usa 3 expressões interessantes. Acompanhe comigo, ele diz: ora, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios. E é interessante, irmãos, a linguagem que Paulo utiliza, o menor de todos os santos. Paulo aqui, ele isso não é um tipo de hipocrisia da parte dele, ou mesmo de ironia. Não. Primeiro, ele joga com as palavras. O termo Paulo em latim é pequeno. O termo Paulo em latim é pequeno. Ele era um homem pequeno. E ele diz: o menor de todos os homens. Pequeno. Mas não apenas em estatura, na moral, na ética, aparentava-se um homem reto e se percebeu um dos mais corruptos. Ele diz, ele queria matar a igreja, ele perseguia a igreja do Senhor e foi alcançado pela luz da glória da face de Cristo diante dos seus olhos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar
aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que riqueza, irmãos. O Deus que na eternidade planejou salvar o seu povo, que nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, que pelo seu Filho derramou sangue para a nossa redenção, que nos adotou pelo Espírito na família dele, que nos fez herdeiros de todas as coisas, que nos deu o seu Espírito, que habita em nós, e que quando Ele voltar, Ele olhará e encontrará, assim como o anjo da morte adentrou as casas no Egito, e onde havia o sangue, não foram mortos. Quando o Senhor voltar, onde o Espírito habitar, Ele não matará, e nos redimirá para sempre, e nos conduzirá para a glória para sempre. Ele diz à igreja do Senhor: as insondáveis riquezas de Cristo. Queria que vocês conhecessem o que é ser rico. O que é ser rico. No livro de Jó, no capítulo 28, Jó descreve o caminho da sabedoria e diz assim: as pedras preciosas, os homens conhecem o caminho dela. Os homens andam por ela, as águias percebem, mas a sabedoria, ninguém consegue chegar. Caminho nenhum humano passou por ela. Essa riqueza é insondável. Eu não tenho como prescrutá-la. Primeiro, se a glória de Cristo, do Evangelho, era visto na glória do Santíssimo Lugar, no tabernáculo, quando só o sumo sacerdote podia adentrar e ver o que estava ali dentro. Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 18, diz: ninguém jamais viu o Pai, senão o Deus unigênito que está no seio do Pai. O Deus unigênito, o Filho de Deus que está no seio do Pai, é quem torna conhecido as riquezas. E quem vem falar isso? O Espírito, o Deus, a terceira pessoa da Trindade, que vem exatamente desse trono e é enviado para a igreja para nos fazer conhecer a glória, a riqueza, o poder que pertence somente a Deus. Agora, os gentios, eu e você, podemos conhecer. Nos foi dado conhecer. Verso 9 ele diz: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. E criou todas as coisas. O seu trabalho, irmãos, era fazer com que todos os homens pudessem ver a comunhão do mistério. Os gentios que eram estrangeiros para com a igreja, agora são admitidos à comunhão da igreja. Do início do mundo, isso estava escondido deles. Aquele que criou todas as coisas foram feitas por Ele.
Sem ele nada do que foi feito se fez. Agora torna conhecido dos gentios, manifestar qual seja a dispensação do mistério que estava oculto. Agora nós podemos conhecer. Ele acrescenta um detalhe no verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus, como um jardim cheio de flores, a diversidade da igreja, a beleza da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, judeus, gentios, línguas e nações, declaram aos principados, aos anjos, a glória desse evangelho. Que sabedoria, irmãos! A ponto de quando a igreja ela é manifestada, ela é conhecida, isso anuncia até mesmo aos anjos a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Somente Deus é poderoso para fazer tais coisas, irmãos. Lembre-se agora, para que pela igreja, que é a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Esses 3 versos que agora se seguem, na conclusão desse texto, perceba que a centralidade do que Paulo tem falado aqui é Cristo. Agora, ele diz, é também a igreja. Ele, Jesus Cristo, revelou a salvação, ele unificou, ele trouxe para a harmonia, para a comunhão com ele os que estavam mortos e uniu a igreja, unindo os judeus e gentios. O cristianismo, irmãos, ele é literalmente essa gloriosa verdade. Muitas pessoas tentam fazer do cristianismo um mero relacionamento pessoal com Cristo. Veja, eu tenho minha relação com Cristo, tem nada a ver com a igreja, eu tenho minha comunhão em casa, eu tenho minha comunhão com o Senhor, eu tenho minha comunhão na minha família, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ser membro do corpo de Cristo. Outros dizem, eu nem preciso ser membro de uma igreja local. O movimento de desigrejados cresce cada vez mais. Cuidado, irmãos, para que esse teu entendimento não despreze a sabedoria divina, a glória que foi revelada aos apóstolos e profetas de Deus na eternidade, planejar a manifestação da igreja, do corpo de Cristo, dos judeus e dos gentios, tendo apóstolos, profetas, pastores, presbíteros, diáconos, como ordenado por Ele. Qual a centralidade, senão a igreja? Três últimos pontos rápidos e nós concluímos esse texto. O que é a igreja, segundo os versos que se seguem? A igreja é central na história. Veja o verso 11 comigo, por favor. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembre-se, ele está falando aqui da igreja. O eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O plano do mistério do verso 9, irmãos, é o propósito de Deus, que foi concebido na eternidade. No verso 9 diz, e foi escondido. No verso 5, e foi feito conhecido. E foi realizado, se tornou real em Cristo Jesus nosso Senhor. Primeiro, pela obra histórica de salvação e através da proclamação desse evangelho no mundo. Esse é o propósito eterno de Deus, irmãos, que tem sido operado na história desde toda a eternidade. Deus está criando e criou uma nova comunidade reconciliada em união com Cristo. Esse é o mistério escondido por eras, agora revelado a nós. Você já estudou, certamente você estuda história na escola, você já percebeu isso. Você é chamado a memorizar uma lista de datas, personagens, causa e consequência, desenvolvimentos sem fim. Você passa a analisar a história como sendo algo simplesmente natural. O cristianismo afirma, em contraste com todas essas visões, que a história a sua história é a história de Deus, por Deus opera na história, movendo a sua vontade desde um plano concebido na eternidade, por meio de efeitos e obras históricas que vão sendo desvelados até chegar no clímax. É assim que a história é contada. Não são meros acontecimentos. O que nós temos foi Cristo realizando a obra que Ele planejou desde toda a eternidade. A igreja é central na história. A igreja é central também no Evangelho. Veja agora o verso seguinte, irmãos, quando diz assim: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Mediante a fé nele. O Senhor Jesus Cristo nos mostra que a igreja do Senhor, ela é manifestada por causa da pregação do Evangelho. Temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, a fé em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, deu a vida por nós, e nós cremos na obra da redenção. Esse é o propósito de Deus para a igreja. A igreja é parte integral do Evangelho. O Evangelho são boas novas de uma nova sociedade, como também de uma nova vida, tendo acesso, tendo fé e tendo confiança no Senhor. E a nova vida é a última parte no trecho, no verso 13, quando diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa alegria. A razão do meu sofrimento. Não se desespere, irmãos. Não sofram, não desmaiem. Isso é a sua glória, o meu sofrimento é a sua glória. Jesus Cristo disse que Ele entraria na sua glória por meio do sofrimento, e os seus seguidores também o fariam assim. Paulo está sofrendo na prisão, no lugar deles,
como seu campeão, se mantendo firme para que essa nova sociedade desse povo de Deus fosse estabelecida, pregando a visão do Evangelho. Essa é a preocupação de Paulo com a igreja. Alguém pode dizer, Paulo era excepcional, ele era o apóstolo dos gentios, ele recebeu revelação especial, mas entretanto o princípio é aplicado a todos nós, irmãos. Se a igreja é central para o propósito de Deus, como visto tanto na história como no Evangelho, ela é central também para a nossa vida. Como nós podemos tratar com tanta disfarçatez, com tanta frieza, aquilo que o Senhor trata com tanta seriedade? Como podemos fazer? Nós devemos nos tornar membros responsáveis da igreja. Nós devemos manifestar de modo claro, irmãos, a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Nós não podemos ter um padrão diferente, senão esse estabelecido pelo próprio Senhor. Pelo próprio Senhor. E o padrão é que a nossa vida como um corpo, ela é responsável por todos os outros que estão à nossa volta, para encorajar um ao outro na manutenção, no caminho da vida cristã. Por isso, irmãos, eu vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, pois nisso está a vossa glória. Não desfaleçais, pois nisso está a vossa glória. Como você pode viver uma vida isolada? Como você pode viver uma vida fechada para você mesmo? Se o plano eterno de Deus for estabelecer essa comunidade chamada igreja. Os meus atos precisam se preocupar com o meu próximo. A minha vida precisa zelar pela vida do próximo. O meu testemunho precisa levar os outros a se manterem firmes no Senhor. E nós estaremos manifestando essa sabedoria divina. Por quê? Por que a igreja tem sido tão atacada? Por que não queremos ser membros da igreja? Por que nos achamos mais retos do que todos? Essa não é a sabedoria de Deus. Ele não criou um indivíduo. Ele criou a igreja do Senhor. Essa é a glória do mistério que estava oculto e agora foi revelado. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Senhor bendito, nós te exaltamos no início dessa noite, porque podemos contemplar a glória da tua obra formando a igreja de modo tão poderoso, Senhor Deus, unindo o que não se podia unir, dando propósito único aos que viviam para si mesmos, que a glória do teu nome. Perdoa-nos, ó Deus, por não amarmos a igreja como o Senhor
nem termos zelo uns pelos outros, como o Senhor nos ensina na sua palavra. Tem misericórdia de nós. No mais íntimo do nosso coração nós clamamos o teu socorro, para o bem da tua igreja, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.